Olá, meu nome é Ricardo Alencar da Escola Aprender. Eu queria falar sobre uns mitos que existem sobre a aprendizagem associada à neurociência e como o estudo hoje em dia vem sendo aprofundado e desmistificando algumas ideias que nós temos erradas sobre a aprendizagem. Por exemplo, uma ideia que existe bastante, bem comum, é que só se aprende quando é criança, só se forma o cérebro até 3 anos de idade, a partir daí já não se aprende mais. Eu gostaria de acalmar, se você tem mais de 3 anos de idade, provavelmente tem para poder me entender, é que isso é uma grande falácia, uma grande mentira, e de fato o cérebro já se conhece hoje que o cérebro, ele, ao longo de toda a sua vida, ele se desenvolve, ele é neuroplástico. Então imagina o seguinte: se você não é uma pessoa que tem uma aptidão muito boa com relação à matemática, ou com relação a português, ou com relação à história, ou com relação a leis, isso não é motivo para você desistir de aprender sobre esse assunto. Porque ao longo da nossa vida nós temos períodos de sensibilidade de aprendizagem. Então, muitas pessoas podem achar que se não aprender a ler até 4 anos de idade, até 5 anos de idade, não vai aprender a ler tão bem. Isso não é verdade. Isso é possível ter momentos em que você realmente está mais adequado a uma aprendizagem e momentos que você vai ter muito mais problemas, mais dificuldades, eu poderia dizer, para a aprendizagem. No entanto, nada que não possa ser resolvido dentro de um certo limite de normalidade, evidentemente. Então, esse é um mito muito comum que é quebrado hoje em dia com a ideia da neuroplasticidade, e é interessante que você tenha calma e saiba que vai aprender, e vai aprender muito bem se você assim o desejar. Um outro mito muito comum é achar que usamos apenas 10% de nosso cérebro. Tem até uma música do Raul Seixas, né, que ele fala: usamos apenas 10% da nossa cabeça animal. E infelizmente ou felizmente isso é um mito, é em verdade. Hoje em dia já se sabe que na verdade nós usamos toda a nossa capacidade, mas não significa que nós não podemos nos tornar mais inteligentes ou aprender sobre mais coisas. Deixa eu explicar. Essa ideia dos 10% é porque foi no começo, lá para 1920, 1930, em que começou-se a estudar as conexões cerebrais. O estudo era ainda muito inicial, então alguns psicólogos, cientistas, começaram a medir a capacidade cerebral ou o que acontecia dentro do cérebro, mas ainda de forma muito intuitiva, porque nós não tinha, por exemplo, exames que nós temos hoje tão avançados, né, como a tomografia computadorizada. Então eles achavam que o cérebro não tinha capacidade de medir se o cérebro estava ativo ou não durante alguma atividade ou outra, ou então quando alguém sofreu um acidente, acabava prejudicando uma fala, uma forma de se locomover. Então eles tiraram conclusões precipitadas em relação a essa questão dos 10%. Só que hoje nós já sabemos que isso não é verdade e que nós podemos e devemos usar todo o nosso cérebro. Ele está sempre ativo. Evidentemente, existem pontos, focos no cérebro em que existe uma conexão neural muito mais forte durante a leitura, durante correr, são pontos diferentes, mas todo o cérebro é envolvido. E por falar nisso, nós vamos ao terceiro mito, que é a questão do mito do hemisfério direito e esquerdo, um sendo mais racional e um sendo mais emocional. Isso também é um mito. O cérebro, ele age como um todo. As conexões, as ligações cerebrais, elas se conectam. Então não adianta: eu sou mais racional, eu sou mais emocional, meu cérebro direito é o que funciona mais, meu cérebro esquerdo é o que funciona mais. Não é bem assim. Na verdade, nós temos de fato alguns focos, né, de quando está lendo, quando está pensando, quando está criando, mas todo o cérebro age e não existe essa divisão de direita e esquerda. Então, você não pode: eu sou racional, eu sou mais emocional. Na verdade, isso é mais uma questão comportamental, talvez de história de vida, alguma predisposição cultural, mais isso do que simplesmente uma limitação cerebral. Então você, mais uma vez, pode modificar o seu comportamento, se assim o desejar, se assim quiser melhorar em algum aspecto, para aprender de forma mais racional ou então de forma mais emocional. Não há uma separação, não há
um corte entre os dois cérebros, na verdade é uma conexão completa, integral, e você pode se acalmar se acha que isso é alguma limitação para a aprendizagem ou para algum tipo de trabalho, ok? Então, dito isso, desses 3 mitos, eu gostaria de deixar 3 dicas para você, eu vou falar isso em outros vídeos, mas para você quebrar um pouco isso também. 3 grandes dicas para que você saiba que pode aprender mais. Primeira dica, durma bem. Durma muito bem. Com tranquilidade. Durma pelo menos aquela para você se sentir descansado, 8 horas, 7 horas, 9 horas, depende de você. Coma bem, coma de forma equilibrada. De preferência produtos naturais, mas se não tiver, faça uma mistura aí de industrializado com natural, de forma que você tenha uma vida equilibrada na alimentação. E terceiro, pratique atividade física, pelo menos 60 minutos por dia, seja entre caminhada, entre academia, em outras situações que você acha interessante estar praticando uma atividade física ou se movimentando simplesmente, né? Trocar um pouco o elevador por uma escada, caminhar para uma parada antes do seu ônibus ou do seu metrô e caminhar, não sei. Você pode colocar atividades físicas ao longo do seu dia para quebrar o sedentarismo, para melhorar as suas funções corporais e assim você tem uma capacidade plena de aprendizagem, tá bom? Durma bem, coma bem e se exercite. Até a próxima.